E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu volto a falar sobre os BLs lançados no Brasil pela editora New Pop, né, os BLs da revista Mimosa, e eu ainda falta falar 3 deles. Hoje a gente vem falar de mais um e em breve eu completo tudo, daí você consegue escolher aqui pelo canal se você quer comprar algum deles ou não. Inclusive o link para os vídeos dos outros BLs da revista Mimosa que eu já falei no canal estão na caixa de descrição, e junto com eles também tem um link para você adquirir esses mangás através da Amazon. Hoje a gente fala sobre a versão brasileira de Ozana Nadimi Joshini Fall in Love, ou Meu Chefe é Meu Amigo de Infância, da Tami Hakoishi. Essa obra foi publicada na revista Mimosa em 2020 e vem com aquele clichêzão aí, vem com 2 clichês que podem atacar 2 pessoas diferentes, que vão atrair 2 leitores de BL diferentes, que são o clichê de amigos de infância e também salaryman, né, homens trabalhando, homens no mercado de trabalho. E assim, eu acho que essa obra agora ela vem disputando o lugar de favorito entre os 7 BLs da Mimosa lançados aqui no Brasil. Ela e 7 Anos do Amor Puro são as que eu mais gostei até agora. Então, pra saber sobre do que se trata a obra e também o que eu achei dela, fica aí no vídeo. Mas antes disso, já deixa seu like porque ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue. Para um pouquinho e me segue lá nas redes sociais. Eu sou @Guto no Twitter e no Instagram. Agora vamos ver aí o que fala essa obra e o que eu achei dela. O Tono é esse rapaz aqui e ele acabou de ser transferido para uma outra empresa, onde ele vai se deparar com o Mizusawa, que é o chefe dele. Ele é o diretor assistente e vai ser chefe do Tono nessa nova empresa, mas eles já têm um passado. Os dois foram amigos de infância, né, quando eles eram realmente muito jovens. O Mizusawa, ele é 3 anos mais velho que o Tono, mas eles acabaram criando esse vínculo, né, tendo uma relação quando eram jovens, porque o Mizusawa era muito amigo do irmão do Tono. Num primeiro momento, os dois até perdem um pouco a compostura quando se reencontram, mas logo eles assumem mais uma vez, né, a personalidade de trabalhadores, né, de profissionais, deixam de lado as emoções do reencontro e eles seguem isso ao longo da sua vida profissional nos próximos dias. O Tono é um jovem dedicado e determinado a fazer um bom trabalho, que por mais que o Mizusawa exija muito dele, ele consegue seguir aquele ritmo extremo de trabalho de maneira excelente. Então a gente tem essa dinâmica entre os dois no ambiente de trabalho, onde o Mizusawa, ele é um chefe exigente, porém gentil e muito dedicado, enquanto o Tono, ele é um novato totalmente dedicado, esforçado e que mostra muito trabalho logo nos seus primeiros dias e que não diz não pra nada, assim. Ele é totalmente determinado a prestar um serviço de qualidade. Os dois acabam se aproximando cada vez mais por causa do trabalho, e nesse relacionamento algumas pequenas brechas para relembrar um pouco do passado vão surgindo e o relacionamento dos dois vão se estreitando. Então logo o Tono vai se ver conflitando alguns sentimentos que ele tem pelo Mizusawa hoje e que ele tinha antigamente. Eu não vou falar muito sobre como são esses sentimentos, qual era a perspectiva do Tono quando ele era mais jovem, como ele chegou até onde ele tá e o envolvimento do Mizusawa nisso. Eu não quero dar muito spoiler para quem não leu ainda, mas basicamente, né, os dois começam a entrar em conflito com alguns sentimentos. O do Tono, justamente toda essa admiração que ele sempre teve pelo Mizusawa desde jovem, né, ele sempre foi mais jovem, mas ele sempre admirou e sempre quis estar perto do amigo do irmão mais velho dele. E o Mizusawa vai enxergar no Tono o quanto aquele menino divertido, alegre e sempre gentil que ele conheceu jovem, cresceu e se tornou um adulto, ainda muito gentil, ainda muito alegre. A autora não foge nada dessa narrativa que eu acabei de mencionar pra vocês, e na real ela conta basicamente sobre os sentimentos que eles tinham em relação um ao outro quando eram mais jovem, e como a personalidade, o que eles conheceram de cada um hoje em dia só intensificou isso, né, e agora eles têm uma perspectiva muito mais madura de como eles se sentem em relação um ao outro. Eu gostei como os personagens são super carismáticos, e isso é até um tanto surpreendente
surpreendente porque a gente tem algo bem clichê desenvolvido, tem pouco espaço pra fugir do normal. Os personagens têm características bem distintas, né? O Tono, como eu falei, ele é um trabalhador dedicado, porém ele é sempre muito gentil e alegre, e como uma característica mais marcante dele, ele é sempre muito atento a tudo que tá acontecendo em volta, às pessoas em volta dele, e se preocupa com o bem-estar dela. Já o Mizusawa, ele é muito metódico e atento ao trabalho. Em alguns momentos ele até parece exigente demais, mas depois a gente percebe que ele só acaba sendo distraído em alguns momentos e deixando passar pequenos detalhes com as pessoas que trabalham com ele, e ele não consegue lidar bem com aquilo, mas que na verdade ele é super gentil e preocupado com o bem-estar dos outros que trabalham com ele. Os dois têm isso em comum, né, de quererem garantir sempre que o ambiente das pessoas que estão em volta dele seja bastante saudável. E é claro que são essas características que fazem um enxergar no outro como aquele sentimento parece ter crescido. É bem divertido como o relacionamento dos dois vai se desenvolvendo, ao mesmo tempo que é bem natural, porque basicamente o Tono vai perceber que já gostava do Mizusawa, se declarar, e o Mizusawa passa a prestar atenção nele para poder dar uma resposta para essa declaração. E isso é bem legal, é interessante, é uma das partes divertidas da obra. Que inclusive vale mencionar que eu acho que a obra, a narrativa, tem poucas saídas para uma comédia mais intensa. Na real, o que é divertido é esse ritmo fofo dela, mas sempre que a gente tem comédia, ela costuma se construir mais na base de alguma dinâmica, de algum diálogo, e ela é sempre divertida. É muito engraçado porque ele não tem comédia ao longo do mangá todo, mas ele me arrancou risadas gostosas no momento em que isso acontecia. A autora também usa algumas questões com as quais os protagonistas têm que lidar para ajudar a desenvolver o relacionamento deles, onde basicamente o Tono ainda liga com um certo complexo de abandono que ele teve na infância, quando ele acabou se distanciando do Mizusawa, e o Mizusawa com essa necessidade de sempre se mostrar competente no ambiente de trabalho, né, e às vezes se vê conflitado com algumas questões com as quais ele não consegue lidar muito bem, e tem algumas outras questões bobas, divertidas, que também desenvolvem isso, mas o desenvolvimento do relacionamento deles acontece de maneira super natural, tanto a percepção que o Tono tem de como ele se sente quanto a sua declaração, assim como a maneira como o Mizusawa lida com isso. A sexualidade não entra como dinâmica de conflito ou de obstáculo na história, muito pelo contrário, tanto o Tono quando percebe sentimentos e se declara, assim como o Mizusawa quando recebe a declaração e passa a pensar sobre esses sentimentos, ambos lidam com aquilo de maneira muito tranquila, bem naturalizada. Então é bem legal de ver, mesmo que esses diálogos ainda levantem um certo tom de timidez, algumas questões que são divertidas de ver eles dialogando, deles interagindo, mas é bastante naturalizada, é bem gostosa de ver essa parte também, porque não existe um drama desnecessário em torno disso. Visualmente é tudo lindo no mangá, essa capa é maravilhosa, né? Eu tô mostrando ela assim direto porque ela é muito linda, essa escolha de cores nessa pegada meio psicodélica é tudo muito lindo. Eu achei inclusive a capa brasileira melhor que a original, porque a original tem algumas outras informações nela que deixam um pouco mais carregada. Eu gostei dela sim, tá bem linda mesmo, e os traços da autora ao longo da obra também são bem atraentes, os personagens são super bonitos, super apaixonantes, as cenas de sexo, vale dizer, são lindas, elas são um pouco mais clean, como eu costumo preferir, mas são cenas bastante quentes, bem gostosas de ler assim. Elas não acontecem com grande frequência, até pelo desenvolvimento da história não permitir tanto isso, até onde a gente vai na história, mas elas são ótimas quando elas acontecem. Eu acho que tem umas 2 cenas de sexo, se eu não me engano, que são excelentes, né, que aí a gente vê os personagens naquele momento corado, lidando com aquilo ali, com as suas inseguranças naquele momento, porém tentando ser sexy. É uma delícia essas cenas, tudo é maravilhoso, né, porque a autora consegue fazer isso. Tanto a dinâmica narrativa quanto essa arte linda da autora constroem uma ótima obra, que eu preciso resumir de uma maneira mais objetiva, dizendo que ela não faz nada de inovador, ela não faz nada com uma excelência absurda, mas ela faz tudo muito bem feito. Mesmo sem ser inovador, o fato de fazer tudo bem feito de uma maneira tão gostosa tornam ela uma ótima obra. É um mangá nada inovador, porém muito bom, e eu acho que vale a pena qualquer um de vocês ler. Tanto a galera que gosta
muito de amigos de infância, quanto a galera que gosta muito de homens do trabalho, quanto a galera que gosta de BL. Todo mundo tem que ler isso aqui porque é muito bom, é muito divertido e aconchegante. Se você chegou até aqui e agora eu te convenci a comprar esse mangá, não esquece de comprar pelo meu link aqui na caixa de descrição, que você acaba ajudando bastante o meu trabalho. Deixa aí nos comentários o que você achou desse mangá, vai lá ler, depois vem me contar. Se você já leu, me conta aí pra gente trocar uma ideia. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!